Olá, pessoal, tudo bem? Então, nós vamos para o nosso 15º capítulo deste livro, Nos Domínios da Mediunidade. Esse capítulo que se chama Forças Viciadas. Então, é interessante como ele nos traz lições muito preciosas, muito importantes, mas também para muita reflexão na importância do nosso comportamento enquanto espíritos encarnados, independente da religião a que abraçamos. Vocês estão gostando do livro, das leituras? Façam seus comentários. Esse capítulo, como lhes disse, é um capítulo bastante duro. E ele começa quando o Aulus, o Hilário e o André estão adentrando em um bar, uma casa de muitas pessoas viciadas, bebendo. E o Aulus nos traz lições muito importantes para despertarmos a consciência sobre a importância de nós modificarmos os nossos hábitos, os nossos vícios da bebida, do fumo, de todo tipo de alcoólicos e de entorpecentes que nos maculam o corpo físico e atraem para perto de nós espíritos desencarnados que se aproveitam desses alcoólicos, desses vícios, para nos viciarem ainda mais, mas ainda mais também para que eles, viciados também, mesmo desencarnados, pós a morte do corpo físico, se nutrem dos seus vícios através dos espíritos encarnados que se deixam envolver pela embriaguez. Vejam a importância da responsabilidade. E nesse capítulo eu vou ler grande parte, porque os ensinamentos são muito importantes. Então, se encontram duas pessoas em condições deploráveis saindo desse bar. E aí repararam que a bebedeira havia alcançado os dois, que não estavam sozinhos, eram os dois encarnados, acompanhados de espíritos desencarnados, acompanhando o vício. Diz o André que as emanações do ambiente produziam indefinível mal-estar nesses espíritos que lá estavam, junto de fumantes e bebedores inveterados, criaturas desencarnadas de triste feição, se demoravam expectantes. Algumas sorviam baforadas de fumo arremessadas no ar, ainda aquecidas pelo calor dos pulmões que as expulsavam, nisso encontrando alegria e alimento. Outras aspiravam o hálito de alcoólatras impenitentes, indicando-as, informou o orientador. Muitos de nossos irmãos que já se desvencilharam do vaso carnal se apegam com tamanho desvio às sensações da experiência física que atraem amigos terrestres, encarnados e desencarnados, desequilibrados em deploráveis condições. E essa situação triste nos faz refletir sobre a importância da conduta. Muitas vezes, os espíritas, os católicos, de qualquer religião, dentro das igrejas, guardam a religiosidade, mas ser cristão não é só estar na igreja, frequentar o centro uma, duas, três vezes por semana, é muito mais do que isso. É ser. A nossa conduta deve ser em qualquer lugar, na nossa vida. Olha o que o André fala: não obstante haverem frequentado santuários religiosos, não se preocupam em atender aos princípios da fé que abraçaram.
acreditando que a existência devia ser para eles o culto de satisfações menos dignas, com a exaltação dos mais astuciosos e dos mais fortes. Infelizmente, os encarnados se deixam levar pelo seu egoísmo, pela sua vaidade. Quantos médiuns falidos temos notícias? Quantos se deixaram cair? Cada um de nós tem a opção do livre-arbítrio de levar a mediunidade, a vida, numa responsabilidade indiscriminadamente. Não nos deixarmos levar. Ah, é só hoje, vou beber um pouco hoje, ah, vou fumar só hoje. Não, a nossa conduta deve ser muito severa conosco, porque nós temos o conhecimento. Em toda oportunidade que nos embriagamos, que nos seviciamos pela vaidade, pela sevícia, pelo orgulho, por todos os vícios, mas principalmente é muito citado os alcoólicos, porque eles nos fazem entorpecer a nossa razão e abrem vazão aos espíritos desencarnados. Nos lugares onde se podem nutrir as ilusões que lhes são peculiares, porquanto na posição em que se vêem, temem a verdade, abominam-a, procedendo como a coruja que foge à luz. Então, o Hilário pergunta, nessa situação tão difícil que se encontram esses irmãos, nós encarnados, que não nos deixamos envolver, nos transformar pelo conhecimento da conduta espírita. Eu sou espírita não porque eu leio, não porque eu estudo, porque eu dou aula, porque eu dou palestra. Eu tenho uma conduta a zelar. E ela deve ser em qualquer lugar, porque é o meu exemplo que vai ser o meu testemunho de transformação. E ele pergunta, então, como se transformarão essas criaturas? E aí, olha a resposta do Aulus. Chegará o dia em que a própria natureza lhes esvaziará o cálice, respondeu Aulus convicto. Há 1000 processos de reajustes no universo infinito em que se nutrem. Os desígnios do Senhor chamam eles aflição, desencanto, cansaço, tédio, sofrimento, cárcere. E aí o Hilário, então, continuou, né? Concordo plenamente, mas quando a lei poderá conduzi-los a essa prisão regeneradora? Como? Aí, mais uma vez, o Aulus passa a explicar. Há dolorosas reencarnações que significam tremenda luta expiatória para as almas necrosadas no vício. Vejam que a pessoa que se deixa levar pelo drink de final de semana, por aquela bebida inocente, se deixa necrosar pelo vício. E essas pessoas, temos o exemplo para a reparação do mongolismo, a hidrocefalia, a paralisia, a cegueira, a epilepsia secundária, o idiotismo, o aleijão de nascença e muitos outros recursos angustiosos, embora, mas necessários, e que podem funcionar em benefício da mente desequilibrada, desde o berço, em plena fase infantil. Na maioria das vezes, semelhantes processos de cura prodigalizam bons resultados pelas provações obrigatórias que oferecem. Então, meus irmãos, quando nos deparamos com situações tão dolorosas, nesse momento em que estamos vivendo dores atrozes,
processos de tratamento através do câncer, que até não foi citado aqui. Sabemos que em Londrina, mais de 48 mil pessoas de Londrina e região fazem o tratamento do câncer, que nada mais é do que a cura do espírito. As doenças, essa pandemia que deixa as pessoas entubadas, com falta de ar, com tantas dores, nos dá a certeza que é a necessidade da nossa reparação, da nossa transformação. Aproveitemos esse tempo para que possamos realmente dar fim a todo tipo de viciação dos alcoólicos, dos nossos vícios do passado, porque é isso o que Jesus nos pede, a nossa transformação. E aí, continuando, o Aulus coloca: mas recuperando de si mesmo, com segurança, como eles irão transformar-se? Usando a alavanca da vontade. Atingimos a realização de verdadeiros milagres. Entretanto, para isso precisariam depender esforço heróico. Observando os beberrões, cujas taças eram partilhadas pelos sócios desencarnados que lhe eram invisíveis. Hilário ainda continuou: aqui visitamos um templo em que desencarnados sofredores se exprimiam por intermédio de criaturas necessitadas de auxílio. E ali estudamos algo sobre mediunidade. Aqui vemos entidades viciosas, valendo-se de pessoas que com elas se afinam numa perfeita comunhão de forças superiores. Aqui, tanto como lá, seria lícito ver a mediunidade em ação? O que o Hilário está perguntando? Se nesse momento, nos bares, nos lugares onde as pessoas estão bebendo, em companhia dos irmãos desencarnados, nunca estamos bebendo desacompanhados. Então, quando tomamos a decisão de tomar os alcoólicos, tenhamos a certeza de que estamos atraindo para perto de nós espíritos que têm vontade de sorver a bebida alcoólica. E eles absorverão através de nós. Então vejam a importância de nós não nos deixarmos levar pela bebida, pelo social. Então o Aulus responde que é possível encontrar pessoas altamente favorecidas com o dom da mediunidade, mas dominadas, subjugadas por entidades sombrias ou delinquentes com as quais se afinam de modo perfeito. Vejam, infelizmente, por isso é que não basta a mediunidade para a concretização dos serviços que nos competem. Precisamos da doutrina do Espiritismo, do cristianismo puro, a fim de controlar a energia medianímica de maneira a mobilizá-la em favor da sublimação espiritual na fé religiosa, tanto quanto disciplinamos a eletricidade a benefício do conforto na civilização. Nós somos energia, nós somos como se fossem condutores de energia, somos ondas, então nós temos que utilizar da melhor forma possível dessas energias. E aí nesse capítulo narra uma outra pessoa que está bebendo e escrevendo, acompanhado de uma entidade muito sombria. E aí então o Hilário pergunta sobre essa pessoa, se aquilo seria uma psicografia. E o Aulus responde que sim, poderia ser, mas era uma psicografia negativa, onde ele se permitiu a presença desse espírito, companheiro do passado. E ele, através daquelas linhas, ele auxiliava um jornalista para a crônica, para a maledicência de uma pessoa da alta sociedade, onde, com aquelas palavras maliciosas, ela iria ser responsabilizada.
ou passar a entenderem como o responsável do homicídio cometido por outra pessoa. E isso estava acontecendo porque aquela entidade sombria era inimigo dessa moça da sociedade. E através dessa situação, dessa vergonha que ela poderia sofrer em razão da divulgação daquilo que ele havia escrito, daquela maldade, ela poderia se viciar, se deixar levar pelos alcoólicos, pelos vícios, e então ele iria se aproveitar dessa situação. Eles não entram mais em detalhes, o Aulus conta, porque isso era uma situação do futuro, uma situação do passado, de um romance que ali o que estava em discussão era a mediunidade. E é interessante que o Aulus fala o seguinte, que entre as excitações do álcool e do fumo, que saboreiam juntos, pretendem provocar uma reportagem perniciosa envolvendo uma família em duras aflições. Então, toda aquela situação era para que a família sofresse. Então, ela ficaria muito exposta, muito avergonhada, com vergonha, perturbada, e ela poderia, então, se passar por colaboradora do crime. E nesse capítulo também é bem interessante que acontece um quadro muito interessante, que passa uma ambulância, onde tem um condutor da ambulância e um senhor de cabelos grisalhos, acompanhado de uma entidade de muita luz. Então, o Hilário pergunta ao Aulus: que seria aquilo? Seria uma mediunidade? Quão bom seria aquele espírito para estar acompanhado daquela entidade? E olha só o quadro sob nossa análise induz a meditação nos fenômenos gerais de intercâmbio em que a humanidade total se envolve sem perceber. Então, tanto a conexão com os espíritos viciosos que se viciam e nos vicios e nos induzem ao vício do álcool, à bebida, e associam a bebida ao prazer, à alegria, também, por outro lado, nos dá notícia de um espírito que seria um médico acompanhado de um espírito de muita luz. E aí o Hilário vê os dois lados, as duas situações. E o Aulus responde assim: faculdades medianímicas e cooperação do mundo espiritual surgem por toda parte. Onde há pensamentos, há correntes mentais. E onde há correntes mentais, existe associação. E toda associação é interdependência e influenciação recíproca. Daí concluímos a necessidade da vida nobre, a fim de atrairmos pensamentos que nos enobreçam, trabalho digno, bondade, compreensão fraterna, serviço aos semelhantes, respeito à natureza e oração constituem os meios mais puros de assimilar os princípios superiores da vida, porque damos e recebemos em espírito no plano das ideias, segundo leis universais, que não conseguiremos iludir. Terminamos o capítulo deixando claro que as influências, como responde Aulus, do bem ou do mal, na esfera evolutiva em que nos achamos, se estendem por todos os lados das faculdades medianímicas que as assimilam, segundo a direção, feliz ou infeliz, correta ou indigna, em que cada mente se localiza, estudando a mediunidade nos santuários do Espiritismo com Jesus. Observamos uma força realmente peculiar a todos os seres, de utilidade geral, se sob uma orientação capaz de discipliná-la e conduzi-la para o máximo aproveitamento do bem. E ele faz menção à eletricidade. Somos essa corrente elétrica
e essa eletricidade vai dar vazão ao que nós emitirmos. Nós paramos por aqui. Que Jesus nos abençoe a todos. Continue lendo os capítulos, continue a seguir o canal.